Lucas, capítulo de número 7. Você já sentiu a presença de Jesus aqui hoje? Quem quer sentir ainda mais? Aleluias. Capítulo 7, do versículo de número 36. Eu trouxe minha Bíblia, mas eu estava olhando agora em casa, que na versão King James, o que nós iremos falar aqui hoje, ela bate mais. O sentido é o mesmo, mas a versão é um pouco diferente. Quem encontrou, o texto diz: glória a Deus. A epígrafe diz o seguinte: uma pecadora unge a Jesus. Nós iremos ler do versículo 36 em diante, que diz assim: tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se como era o costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa, na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. E posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se aos pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo: se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para dizer-te. Ao que ele aqueceu: sim, mestre, dize-me. 2 homens devia certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou-lhe Simão: imagino que aquele em quem foi perdoado a dívida maior. Ao que Jesus o congratulou: julgaste acertadamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão, preste atenção: vês tu esta mulher? Referência: vês tu ou vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é o costume. Esta, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face ou ósculo santo, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei não cessa de me beijar os pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar, mas esta mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Pode se assentar, assentando, glorificando e exaltando a Deus. Eu peço que, por gentileza, todos agora possam redobrar sua atenção aqui para o altar e recebermos o que Deus tem para transmitir ao nosso coração nessa noite. O pastor nos convidou para estar pregando hoje, e não só hoje, mas todas as vezes que eu recebo o convite, eu fico muito preocupado com o que falar para a igreja. A Bíblia, ela tem inúmeras mensagens, porém existe a mensagem no altar certo para pessoas certas. Então eu fico muito preocupado com o que falar. Eu não me preocupo em pregar mensagens bonitas para receber elogio após o culto. Eu me preocupo em alcançar o coração de pelo menos 1 ou 2 pessoas, para que tenha o efeito de transformação e de mudança. E eu falando com Deus, desde quarta-feira à noite, que eu recebi o convite, Deus me direcionou a este texto, que é um texto bastante conhecido da igreja, e que mais uma vez o Senhor vai falar conosco. Eu sei que vocês já ouviram as inúmeras mensagens que falam sobre este texto,
Se você ler o Salmo de número 23, hoje, o Senhor é meu pastor, horizonte nada me faltará. Amanhã você pode ler o mesmo Salmo e vai estar escrito a mesma coisa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que é isso, Lucas? Que a Bíblia não muda, é imutável. O que acontece é que às vezes a gente tem uma perspectiva diferente do mesmo texto. O que Deus às vezes fala comigo, me dá uma revelação, às vezes para o pastor ou para um pregador dá um ponto de vista diferente. O texto é conhecido, porém Deus nos tem dado algumas revelações e lições para falar conosco nessa noite. E só para mim ver se eu estou no lugar certo, no ambiente certo, tem alguém aqui que está desejoso ou com a alma desejosa para ouvir a palavra de Deus? Deixa eu ver. Então estou no lugar certo, aleluias. A gente sabe que o povo judeu, a nação eleita, escolhida pelo próprio Deus, antes mesmo de ser chamada nação, quando Deus ainda fez promessa para o patriarca Abraão, o povo judeu é um povo de uma cultura muito forte, de costumes, de etiquetas e de tradições. E dentre as suas inúmeras culturas, os detalhes da cultura, eles sempre preservavam, através do patriarca Abraão, o ato de receber visita na sua casa. E isso foi passado de geração em geração, ao ponto de o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, cravar para os seus discípulos, dizendo: receba as pessoas na sua casa com amor, receba com a tradição, recebam com alegria. Então isso é tradição do povo judeu, receber pessoas na sua casa e oferecer a eles o melhor. E dentre essa tradição, nos dias de Jesus, quando eles recebiam uma visita na casa, eles recebiam com um beijo na face, como está escrito na Bíblia, o ósculo santo. Eles lavavam os pés e ungia a cabeça do hóspede. Só que isso era feito pelo empregado ou pelo escravo da casa. Porém, quando eles recebiam alguém de alta relevância na sociedade, como no caso de Jesus, que era um rabi, o próprio anfitrião falava para o escravo ou para o empregado: deixa que eu faço a cerimônia. O anfitrião da casa beijava na face o convidado, lavava os pés e ungia a cabeça. Tradição, costume. Jesus é convidado pelo fariseu, pelo nome de Simão, para cear na sua casa. Jesus entende que um convite como este tem um alto valor e ele aceita o convite. Jesus está na casa do fariseu, do rabi. O fariseu é rabi, Jesus também é um rabi, dois mestres. Só que a gente precisa entender que a mesa naquela época era diferente da nossa mesa nos dias atuais. Primeiro, não tinha cadeira. A mesa ou era retangular ou era redonda, e eles ficavam inclinados com um cotovelo em cima de uma almofada, os pés para trás, e com a outra mão ia até a mesa para pegar a refeição e se alimentar. E o texto diz, no versículo de número 37, enquanto eles estavam ali naquela ceia, se relacionando em uma comunhão, olha o que o texto diz, versículo de número 37: e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, não tem nome, é chamada de pecadora, sabendo que estava à mesa na casa do fariseu, ela correu até aonde Jesus estava. Ela sabia aonde Jesus estava, ela sabia aonde encontrar a presença de Jesus. A Bíblia diz em Lucas capítulo de número 2, que na festa da Páscoa,
os pais, a família de Jesus foi até a festa em Jerusalém. Depois que cumpriu toda a cerimônia, eles vão voltar para casa. E quando eles estão voltando para casa, Maria, mãe de Jesus, percebe, depois de caminhar por um dia, percebe a ausência de Jesus junto com a sua família. Perdeu a presença de Jesus. Repita comigo: perdeu a presença de Jesus. É um grande problema não conseguirmos notar na nossa vida a ausência de Jesus. É um problema não conseguirmos notar a presença e a ausência de Jesus na nossa vida. Depois que ela percebe a ausência, ela volta para Jerusalém e procura durante 3 dias a presença de Jesus. Também está escrito que 2 homens no caminho de Emaús estavam conversando acerca da ausência de Jesus, porque o mesmo morreu. Só que de repente aparece Jesus, depois que ressuscitou dentre os mortos, e começa a conversar com eles, mas eles não perceberam que a presença de Jesus estava caminhando com ele. Pior do que perder a presença de Jesus é não saber onde encontrar a presença de Jesus. Eu vou falar de novo: pior do que perder a presença de Jesus é não conseguir encontrar a presença de Jesus, não conseguir buscar e encontrar a presença de Jesus, porque às vezes a gente não consegue notar a ausência e nem a presença, como esses 2 homens no caminho de Emaús. Talvez você já faz algum tempo e alguns cultos que você não consegue notar a presença de Jesus no culto. Talvez aquela ênfase que você tinha antes em falar em línguas, em receber o poder de Deus, já faz algum tempo que você não sabe o que é receber a presença de Deus. Tudo bem, isso é um problema, mas você sabe onde encontrar a presença de Jesus? Porque aí o problema fica maior. Perdeu, vai encontrar. Mas você sabe aonde encontrar a presença de Jesus? Maria voltou e encontrou Jesus na onde? No templo, cuidando dos assuntos do Pai. Eu quero profetizar algo para você nessa noite. Para você que já faz algum tempo que não recebe aquela graça, aquela unção, e como o pastor Ademir havia pregado por esses dias, sempre a culpa é de alguém, é de quem prega, é de quem ministra louvor. Nunca a gente às vezes tem a audácia de dizer: é minha responsabilidade buscar a presença de Jesus, é minha responsabilidade encontrar a presença de Jesus. A pergunta é: aonde está a presença de Jesus e aonde você pode encontrar a presença de Jesus? Eu quero dar uma senha para vocês aqui essa noite, assim como Jesus mesmo já havia dito: quando vocês forem orar, entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto. Ele está oculto, mas o Deus que está oculto, Ele vê você no secreto e vai te recompensar publicamente. Tudo começa no secreto, para depois ir ao público. Eu quero profetizar para alguém aqui hoje, não vai ser domingo, vai ser hoje, que Deus vai tocar na sua alma. Não, você não entendeu, não é domingo, vai ser hoje. Sabe aquela unção, sabe aquela graça, que já faz algum tempo você diz: quarta-feira teve, quem estava aqui quarta-feira? Foi um culto abençoado, amém, irmão? Então eu quero profetizar para você que não veio: hoje Jesus está aqui, você pode encontrar Ele aqui hoje. Ele está no templo. Você sabe o caminho das pedras, você sabe a rota para entrar no santo do santo e receber a presença de Jesus. Deixa eu ver quem aqui quer receber a presença de Jesus hoje. Aleluias, aleluias.
percebeu a ausência e foi buscar a presença. E o texto diz que a mulher agora, ela está diante de Jesus, diante dos pés de Jesus. Diga comigo, pés. Mais forte, pés. A Bíblia, quando fala de pé, fala de conduta, fala de trajetória, fala de história. Não perca isso, olhe para cá. Lembra quando os irmãos de José viajaram por conta da escassez, da fome que eles viviam naquela época? Eles viajou por dias andando a pé. E quando José se depara com os seus irmãos, sabe o que José manda fazer? Lava os pés deles. Por que José está mandando lavar os pés dos seus irmãos? Porque ele estava reconhecendo, pastor Gilberto, que a trajetória que eles tiveram de sair da sua casa até o Egito era uma trajetória muito longa. Eram dias caminhando, pisando nas pedras, os pés inchados, pisando naquele caminho estreito, naquele caminho de dor. Então quando eles chegam no Egito, lava os pés deles. É José reconhecendo que para chegar aonde eles chegaram, não é qualquer um. Para estar aonde você está hoje, não é para qualquer um. Deus reconhece a tua trajetória e a sua conduta neste caminho estreito. Tanto é verdade que o apóstolo João, quando ele viu Jesus, ele se prostrou diante dos pés de Jesus, lá em Apocalipse, reconhecendo a trajetória de dor de Jesus que ele teve que experimentar na terra para salvar os seus escolhidos. Jesus estava em um barco em Lucas capítulo de número 5. Eles haviam tentado pescar a madrugada toda. De repente Jesus aparece em cena e começa a pregar para as multidões que estavam ali. E Jesus, depois que encerra a mensagem, ele olha para Simão, Pedro, e diz: Pedro, lança a rede. Pedro, conhecendo e tendo experiência como pescador, mesmo conhecendo e tendo experiência, não se opôs e jogou a rede. Depois que ele joga a rede, ele vai puxar, ele vê uma grande quantidade de peixe. E sabe qual é a reação de Pedro? Ele se coloca de joelhos perante o pé de Jesus. Escute isso. Jesus está inclinado na mesa, dialogando com aquela família. Qual é a visão do fariseu que está diante de Jesus e a visão da mulher? Está no texto. A visão da mulher é desfavorável. Por quê? Porque a única coisa que ela vê é os pés de Jesus e as costas de Jesus. É como se Deus estivesse de costas para ela, porque ela não foi convidada. O seu nome não estava na lista para receber ela na casa do fariseu. Então esta era a visão dela. Mas qual que era a visão do fariseu? Era uma visão privilegiada, porque ele estava visualizando a face do mestre. E mais do que isso, ele viu o movimentar das mãos de Cristo naquela mesa. Quais mãos que é esta, Lucas? Estas mãos é as mãos que manifestam o reino, é as mãos que cura os enfermos, é as mãos que multiplica os pães, é as mãos que opera o milagre, é as mãos que diz que as mãos dele não está encolhida para que não possa salvar. É as mãos de Jesus. Olha a visão do fariseu e olha a visão da pecadora, diferente, oposta. Quando Pedro ele pega aquele peixe é resultado das mãos de Jesus. Por quê? Porque Jesus operou este milagre. Só que quando ele pega o peixe, ele se coloca de joelho perante os pés de Jesus. Por quê? Porque para Pedro não quer simplesmente o resultado das mãos de Jesus. Pedro quer o resultado dos pés. Porque há uma grande diferença quando a gente tem a nossa espiritualidade baseada numa visão, que aquilo que a gente vê, a nossa visão às vezes engana o coração. A visão dela era desfavorável, porém ela teve a maior atitude. Não importa o que você está vendo hoje, tem a melhor atitude e a melhor escolha.
Pedro escolheu colocar de joelho perante Jesus, por quê? Porque ele não só queria uma bênção que Jesus poderia dar para ele, Pedro queria mais, queria a conduta, queria a vida de Jesus impregnada na sua alma. Eu não sei aonde está fundamentada a sua vida espiritual. Talvez você conheceu a Jesus só como aquele que dá vitória, aquele que dá bênção, aquele que dá milagre, e de fato ele faz isso, porém, reconheça que a dor de Jesus, que a conduta de Jesus aqui na terra foi uma conduta de dor e de sofrimento, e tudo isso foi em prol da salvação da sua alma. Já tem uma música que dizia: muitos querem os pés, eu prefiro, muitos querem as mãos. Agora eu até esqueci a música, me ajuda aí, Tiago. É isso aí, o irmão entendeu. É a música do Alessandro Vilas Boas. Muitos querem o resultado das mãos, mas nós, a igreja do Evangelho Quadrangular, queremos o resultado dos pés, porque é os pés que nos sustenta, é os pés que mantém firme a igreja. Eu quero profetizar para você que hoje Ele vai fundamentar os seus pés firmado na rocha. A partir de hoje você vai subir mais um nível. A partir de hoje Ele está pegando você no colo e está dizendo: eu quero te dar mais, mas você está olhando muito para as minhas mãos. Eu posso te dar, eu posso fazer mais do que te dar. Eu quero fazer você uma bênção, eu quero te levantar para sacudir essa geração. Eu vou falar de novo porque tem gente que não está entendendo. Eu quero te levantar para você sacudir essa geração. Eu quero te levantar para você ser uma voz profética nessa cidade. Glória ao nome de Jesus. Pedro queria o resultado dos pés, e por isso se colocou de joelho, lhe deu as costas para os peixes e se colocou de joelhos perante os pés de Jesus. Agora o texto começa a se desenvolver, porque enquanto aquela mulher está derramando as lágrimas nos pés de Jesus, enxugando com o cabelo, e quebrou o vaso de alabastro com aquele perfume caro e raro aos pés de Jesus, o fariseu está na mesa. Ele está na mesa, e às vezes, pelo fato da gente estar na mesa, a gente se acha dono da mesa. Ele está na mesa da comunhão e está reclamando. Se Jesus de fato fosse mesmo profeta, ele iria saber que essa mulher aí, que está tocando nele, é imunda, é pecadora. Porque às vezes a gente se acha o dono da mesa, e a gente está tão acostumado com o ambiente de glória, tão acostumado que a gente vai banalizando as coisas de Deus. Quando eu me converti no templo menor, eu vinha para o culto sem me importar quem iria pregar e quem iria ministrar louvor. Deus usa todos, mas o meu foco sempre foi Jesus. E eu chegava no culto, já chegava chorando. Uma vez até perguntaram para mim: você só chora? É porque às vezes a gente acostuma a servir a Deus que falar em línguas é ultrapassado. A gente acostuma a estar num ambiente favorável, que a gente perde aquelas lágrimas que escorrem na face. O coração vai engessando, a religiosidade vai tomando posse da alma, que quando a gente vê um novo convertido, a gente vê ele adorando, a gente diz: que menino, para que fazer isso? A alma vai engessando e fica igual Lázaro, enrolado em faixas. E ele está ali, o rabi, criticando: Jesus não é profeta? Olha quem está tocando nele. Aí Jesus conta uma parábola dizendo: Simão, havia um credor, 2 pessoas deviam para este credor 550, ambos não tinham dinheiro para pagar. Ele decidiu perdoar ambos. Aí Jesus pergunta: qual desses 2 vai amar mais Jesus? Ele responde: aquele que devia 500. E Jesus disse: você julgou bem. Olha o problema agora. Aí Jesus disse: eu entrei aqui na sua casa, fariseu. Você preparou a casa, você me convidou, eu entrei. Mas quando eu cheguei aqui, eu não recebi o beijo na face. É tradição. Você não lavou os meus pés. É nosso costume. E você não ungiu a minha cabeça com óleo. E você sabe de tudo isso. Mas está vendo essa mulher aqui, fariseu?
é uma pecadora, mas desde quando entrou aqui sem ser convidada, lavou os meus pés com as suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos, beijou os meus pés. Escute, a manifestação de Jesus não é pelo tempo que eu sirvo Ele, é pela minha devoção. O quanto a sua devoção faz manifestar a presença de Jesus. E por isso a gente está tão engessado, que a gente vê às vezes um novo convertido fazendo tantas coisas e a gente critica, mas quando a gente veio no passado a gente fazia a mesma coisa, não se importava com assuntos banais, a gente só queria a presença. Quem vai pregar, eu sei, não importa quem vai pregar, mas quem vai pregar vai ser usado por Deus. Quem vai ministrar louvor, eu não sei quem vai ministrar, mas quem for ministrar, quando abrir a boca para entoar louvores a Deus, o céu vai descer na terra, Ele vai se manifestar no culto, querido. Deus está querendo quebrar esse gesso de religiosidade do nosso coração, e não mais pensar que a mesa é nossa, só porque eu estou na mesa é eu que mando. Jesus, esse não pode, esse não entra, esse não é convidado, querido. Nós estamos na mesa não porque nós fomos convidados por uma pessoa, por algum pastor ou pregador. Estamos na mesa pela manifestação da graça. Estamos sentados em volta da mesa porque Jesus olhou para você e disse: você tem pecado, mas eu posso perdoar o seu pecado. Você tem defeito, mas eu posso transformar esse seu defeito. Jesus está falando com alguém: volte a chorar no culto, volte a liberar adoração a Ele. Glória a Dasauide que Alefôndia. Glória ao nome de Jesus. Eu não vou pregar muito, não tenho voz de pregador para ficar pregando muito. Agora escute isso. Esta mulher, quando foi até Jesus, ela foi com um vaso de alabastro. Este vaso era como se fosse a matéria-prima do mármore branco, e era muito fácil de se quebrar. É um vaso quebrável. Escute isso, não perca isso. E dentro daquele vaso tem um perfume que equivale a 1 ano de trabalho braçal. É caro e raro. Escute, ela não podia, pastor, fazer um furo naquele vaso e derramar metade do incenso. Porque se ela derrama metade do incenso, a outra metade que for ficar dentro do vaso de alabastro vai se corromper e vai se perder. O que é isso, Lucas? É que Jesus não aceita uma adoração pela metade. Ou dá tudo ou não dá nada. Não adianta eu vir com o coração cheio de gratidão, de glória, de louvor, de unção, mas eu chego aqui e não libero para Jesus. O que fica dentro se corrompe. Então é por isso que o vaso de alabastro, ele é quebrável, muito fácil de se quebrar. E depois que quebra, o incenso dentro do vaso precisa ser esparramado tudo em uma única vez. Quem aqui veio para adorar Jesus? Vai entregar tudo hoje? A sua devoção manifesta a atenção de Jesus. A sua devoção vai manifestar a presença de Jesus aqui hoje. Andalaxal Drivarasorekandarai. Ela quebra o vaso sem reserva e libera de uma única vez aquele incenso. Toda adoração exige do adorador que quebre alguma coisa. Toda a adoração exige do adorador que alguma coisa na sua vida precisa quebrar. Sonebe a canto, Urabá cantou biequete placacé. Eu sinto a presença de Jesus. Se você não quebrar, não tem o incenso da adoração.
Se eu soubesse cantar agora, Tiago, eu iria cantar: eu quebro o meu vaso aos teus pés. Aí alguém diz: Judas, mas é caro, vai desperdiçar. E eu diria: não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Porque às vezes as pessoas olham para aquilo que eu tenho e pensam que Jesus me ama pelo que eu tenho, ou que eu compro a presença dele pelos meus bens. Aí você responde: não é o preço, eu não comprei, e por isso eu coloco no altar. Ela quebra o vaso de alabastro e libera a adoração, e aquele incenso começa a mudar a atmosfera daquela casa. Aleluias, aleluias. Quebre o vaso hoje. Quebre o vaso hoje, libera tudo, solte tudo. Deus chamou a Gideão e disse: Gideão, você vai me servir e vai livrar o seu povo, mas quebra lá, vai lá quebrar o altar de Baal. Elias, vai lá no monte da batalha, mas antes de orar e buscar a minha presença, quebre os altares de Baal. Se não quebrar, não tem a manifestação do meu fogo. Às vezes a gente constrói altar, viu gente? A gente constrói altar para manifestar o meu desejo, para satisfazer a minha carnalidade. E Deus está dizendo: quebra algo essa noite. Quebre o vínculo com o pecado, quebre o vínculo com a maldição, quebre toda casta e máscara de religiosidade e libera o incenso da adoração. Se coloque de pé, eu já vou encerrar. Ministério de louvor, por gentileza. Aleluias, glória ao nome de Jesus. Agora eu quero ver quem vai quebrar o vaso. Não é sobre coreografia para se exibir, irmão. Não é do ministério de coreografia que eu estou falando, viu gente? Pelo amor de Deus. É de aparência. Que às vezes a gente assume máscaras porque estamos mal espiritualmente, mas a gente não conta para ele que a gente está mal. Deus está mandando e falando com alguém aqui hoje: quebre. Eu sei como está o seu coração. Eu sei que o erro, o pecado te impede de sentir a minha presença, como no caso da mulher. A única coisa que ela via era as costas de Jesus. E talvez você está como essa mulher, como esta pecadora. Você ora, você jejua, você profetiza, e a única coisa que você vê é o silêncio e as costas de Jesus diante de você. Que me forgue o ser maia. Doxia, Kindo, Comonturia, Dolo Promunci, Kidibaio, Comombio Forgue. Aleluias, quebre o vaso hoje. Ele não quer ouvir a sua adoração, ele quer sentir o cheiro. Ele quer sentir o cheiro da sua devoção, o cheiro do louvor. Não espere o louvor para você adorar, ajude o louvor a adorar. Alabramanto querebas, Drivarassore candarai. Olhe para cá, o ministério de louvor já preparou um louvor abençoado. Olhe para cá. O fariseu está numa visão privilegiada. A mulher está diante das costas e diante dos pés de Jesus. Só que isso chamou a atenção de Jesus. Chamou, é uma pecadora, mas chamou a atenção do mestre. Olha o que Jesus fala para o fariseu: fariseu, você tem nome, tem título, tem fama, conhecedor da Bíblia, mas vês tu essa mulher? Referência na casa. Pegou? Entrou como pecadora, mas se tornou referência de adoração. Entrou como uma mulher imunda,
Mas Jesus disse: vê esta mulher, fariseu, aprende com ela. Referência. A partir de hoje, talvez você não tenha acesso à mesa até o momento, mas Jesus vai estar mandando te dizer: você vai se tornar referência na sua casa, na sua família. Quebre o vaso agora. Quebre o vaso agora. Dá lugar para o guerreiro. Dá lugar para o Espírito Santo. Quebre o vaso. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti. Tudo que eu tiver, receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta molhar no teu rosto. Fui perdoada logo que te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu
irmãos. Quebre. Comece a quebrar tudo aquilo que te atrapalha a desfrutar da presença. Comece a renunciar tudo aquilo que te impede de desfrutar da intimidade do ambiente do jardim. Comece a renunciar agora todo aquele pacto com o vício, com o pecado que te afasta da presença do amado. Abra a sua boca e comece a liberar o incenso da adoração. Comece a liberar aquilo que é dele, aquilo que só pertence a ele. Não vale nada nos reunirmos numa igreja para não entregarmos tudo. Não entregue pela metade. Não entregue pela metade. Tem que ser tudo. Deus não aceita nada pela metade. Deus não aceita nada meio termo. Ele quer o seu coração por inteiro. Abra a boca e receba o renovo que você precisa. Tua presença vale mais do que o seu dinheiro, do que suas riquezas. E não importa o Aleluias. preço do perfume Aleluias. derramado. Aleluias. Tua presença vale mais. Glória ao nome Tua de Jesus. presença vale mais. Glória ao nome de Não Jesus. importa o preço. Olha Ele descendo aí no teu coração. Olha Ele se manifestando na sua vida outra vez. Olha Ele descendo aí de novo. Tua presença vale mais. Aleluia. E não importa o preço. Amacoremaia. Perfume derramado. Isacanto loromon delecor que me deu a cachorro. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado. Tua presença vale mais. Então nós quebramos o nosso vaso diante do Senhor. Eu quebro o teu vaso. Eu quebro o teu vaso aos teus pés. Deixa Ele se manifestar de novo. Aos pés do meu Deixa Ele curar o seu coração. Eu quebro o teu vaso. Eu quebro o teu vaso aos teus pés. Aos pés do teu amado. Escute, eu vou orar agora. O Ministério de Louvor vai cantar mais uma canção e já vou entregar o microfone. Essa daqui é a sua oportunidade. Para você que já está sentindo alguns cultos a ausência de Jesus na sua vida, mesmo que Jesus esteja ausente por causa dos seus erros e defeitos, você já pisou naquele ambiente. Você já desfrutou uma vez da graça e do Espírito Santo. Então quem já experimentou e quem já pisou nesse ambiente sabe quando ele está ausente ou quando não está. Busque Ele. Você que já faz algum tempo que não recebe renovo, abra sua boca agora. O Ministério de Louvor vai ministrar o louvor ao seu coração e a Deus. E você só vai receber agora aquilo que Deus tem preparado para você. Aquilo que o diabo olhou e diz: eu roubei, eu destruí. O Senhor manda eu lhe dizer: está na minha mão. Ele não roubou, não tomou, porque eu já projetei um futuro brilhante para você. Eu já projetei algo diferente para você. Não roubou minha presença, ela está aí dentro. Receba a presença agora, para caminhar mais uma milha. Eu me rasgo. Stepaio comunturia que leprobiando loroporgi. Faço tudo. Stebaio lodicimindo lorotrobi siribai. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Peça
para aumentar a presença. Peça para aumentar a presença.